Saudamos você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que você hoje possa sair daqui alimentado com a verdade presente, com as palavras de vida eterna que vão te ajudar a se firmar no caminho certo ou se colocar nele caso você ainda não esteja. A mensagem de hoje ela tem bastante foco nas pessoas que estão buscando andar no caminho do Senhor. Eu não sei se é o teu caso. Agora, se você não vem buscando, há razões para mudar. Até porque andar fora do caminho do Senhor não vale a pena. Posso dizer que o diabo pode nos levar aquilo que nós temos, pode nos levar a nossa alegria, mas ainda assim não vale a pena andar do lado dele. Ninguém aqui gostaria de andar do lado do diabo. Eu lembro uma vez eu vi um vídeo, uma reportagem, né? Tinha um grupo de presos lá, eles adoravam o outro. Mas eu fico pensando, né? A troco do quê? O que eles ganham com isso? Nada, né? Aí ele tem que marcar o corpo, tem que fazer uma série de coisas das quais com certeza depois vai se arrepender. Então não vale a pena. O diabo, como ele tem medo, então a proposta dele é pôr medo nos outros para que os outros sirvam a ele. E ele tem medo de morrer. Então a sua luta desesperada é tentar incutir em outros o mesmo medo, para que ele consiga ficar um pouco mais de tempo aí atrapalhando a nossa vida. Mas graças a Deus isso não vai acontecer, a morte dele é certa, né? Então em breve nós não vamos mais nos incomodar com ele. Irmãos, primeiro vamos falar da obra. Nós estamos no projeto de construção da igreja. Não sei, irmão Cândido, se temos condições de mostrar as fotos hoje. Então já avançamos com 2 etapas, graças a Deus. A parte do equivalente a subsolo, o primeiro piso, já existe o concreto da fundação. E agora nós vamos para uma parede lateral. Tivemos que adiantar essa fase em função de uma situação que ocorreu ali. E aí foi uma situação de urgência. Estamos em época de chuvas, precisamos fazer a contenção. Peço orações a vocês. Aquele que sabe qual é a obra que nós desenvolvemos aqui no ministério e Deus já tocou que esta é a obra de Deus e gostaria de enviar para cá os seus dízimos e ofertas, vou sugerir que entre em contato conosco por e-mail, aí nós vamos te indicar como faz, ok? Nós temos por praxe não indicar diretamente aqui na televisão, enfim, no vídeo, os dados da conta. Nosso e-mail para contato é contato@advertenciafinal.com.br. Lembrando que nós estamos nos aproximando do dia de finados e um outro trabalho evangelístico que faremos como ministério é entregar uma mensagem que sirva não só de conforto, como também de esclarecimento para aqueles que vão aos cemitérios visitarem os túmulos. Eu tenho comigo este folheto, o título é Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Só Ele pode fazer isso. Nós estaremos no dia 2 de novembro entregando, juntamente com todos aqueles voluntários cujo coração Deus mover. Estaremos entregando aqui, na cidade de Curitiba e região, e aquele que já tem o folheto, que está em outras regiões do Brasil, vai fazer o mesmo também. Uma coisa que quero fazer um apelo a vocês, inclusive tem a ver com a mensagem de hoje. Eu vi que a demanda por folhetos vinda de fora foi menor do que no ano passado. Isso reflete um menor interesse espiritual. Isso deveria preocupar a você que nos assiste, ok? Por quê? Nós, como cristãos, nós vivemos para servir. Nós vivemos para levar o Evangelho. De nada adianta virem dízimos e ofertas aqui, aí nós fazemos o material e o material ficar parado. Graças a Deus não vai ficar, porque também a gente administra, né? Ou seja, nós não vamos fazer uma quantidade muito grande de material sem ter a perspectiva de saída. Foram feitos 10 mil folhetos desse aqui, acredito eu que até semana que vem não teremos mais. Amém. Certo? Amém? Então, todo o material há de ser usado, não vai ficar nada parado. Filosofia linha aqui, né? O linha é o trabalhar enxuto, que a gente chama, né? Não sobra nada. Tudo que foi usado, ou foi investido, foi aproveitado. E até pedimos orações pela administração dessa obra, que sempre seja feita de forma correta, honesta, sabendo que
daremos satisfação a Deus principalmente, além de para os dizimistas e ofertantes. A propósito, se você é dizimista e ofertante e gostaria de receber o relatório de aplicação de dízimos e ofertas encaminhados a este ministério, solicite. Você que mora longe, mande o comprovante do teu depósito e a tua solicitação para que nós enviemos. Isso para evitar de que nós meramente fiquemos dando informações para especuladores. Todo ministério, toda igreja tem os seus inimigos, nós não somos exceção. Então, é necessário que nós tenhamos também prudência e acredito que você, que é uma pessoa sensata, há de entender isso aí. Lembre-se também que nós temos materiais disponíveis, gratuitos, para estudo bíblico. Estou segurando aqui. Esse material fala sobre os 7 pilares da fé bíblica. São as 7 grandes verdades que o Senhor deu para esses dias. Estão na Bíblia. Se você quer conhecê-las, pode conhecer sem custo. Só solicitar. O material, a versão digital, vai sem custo nenhum. A versão impressa, você paga só o correio, ok? Não paga o material porque já está custeado. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar a Deus. Lembrando de que o Senhor nos ordena, trazei os dízimos e ofertas à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, conforme está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Quando estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua entrega. Cândido, foi possível mostrar as imagens ali? Foi, né? Amém. Que bom. Se você quiser mais informações sobre a construção, também entre em contato. Você que é dizimista e ofertante, tem direito, solicite. Amém? Vamos cantar, irmãos, com o coração agradecido. Momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, queremos agradecer porque tens nos dado o suficiente para que aqui sejam apresentados dízimos e ofertas. É sinal de que aquilo do que temos necessidade está sendo suprido. Pedimos
ó Deus, de que o Senhor possa também abençoar a cada um que aqui se encontra, dizimista, ofertante, visitante, enfim, Senhor, e todos aqueles que nos assistem pelo vídeo também, que todos possam ser abençoados na medida do que o Senhor entende ser o necessário. Pedimos que, em especial, derrame a Tua bênção espiritual, o Teu Espírito Santo, sobre a congregação e sobre mim, como Teu instrumento, para que a mensagem seja aquela que o Senhor deseja transmitir e passada também da forma que o Senhor entende será a mais eficaz. Nos guie no restante desta reunião, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Parte do sermão profético de Jesus. Sermão este que se inicia em Mateus, capítulo 24. Ele se inicia em resposta a uma pergunta dos discípulos quanto a quando Jesus voltaria. E aí ele começa a apresentar uma série de sinais que prenunciariam a sua segunda vinda. Dentre estes, alguns que já fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Desnecessário fazer muitos comentários a respeito disso. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso nós temos visto, certo? Eu não vou fazer um comentário extenso sobre isso aqui, acho que é desnecessário. Quem assiste jornais sabe que isso aqui vem acontecendo. Nós vamos direto ao capítulo 25, por quê? Ele retrata como um dos sinais do tempo do fim a situação do povo de Deus. E é isso que nos interessa. Mateus capítulo 25, a partir do versículo número 1. Jesus disse: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Primeiramente eu queria comentar uma coisa, né? Quando ele fala vigiai porque não sabeis o dia nem a hora, parece até estranho, né? Vou vigiar como? Se eu não sei. Agora, irmãos,
É interessante que ele fala, não sabeis o dia nem a hora, mas e o que dizer do mês e o ano? Não sei o dia nem a hora, ele disse. Mas e o mês e o ano? A Bíblia relata claramente qual vai ser o mês. Isso aí não tem dúvida, né? Por quê? Já no cerimonial judeu, quando Deus instituiu o cerimonial, lá na época de Moisés, ele disse que no 7º mês eles fariam a cerimônia final. Não era assim? A cerimônia que representava o fim de tudo. Qual era essa cerimônia? Nós já estudamos aqui. Chamava-se cerimônia o dia da expiação. Então, durante o ano inteiro, o judeu era instruído a trazer o sacrifício de oferta pelos seus pecados. Daí, no dia 10 do 7º mês, conforme está lá no livro de Levítico, quem quiser tomar nota, é o capítulo 16, é um capítulo inteiro falando só da expiação. Naquele dia, o sumo sacerdote aparecia com uma roupa diferenciada. Todos os dias o sumo sacerdote estava com um chamado éfode colorido, um peitoral representando as 12 tribos de Israel, com 12 pedras preciosas, com 2 pedras, uma de cada lado do ombro aqui, né, para que Deus pudesse responder por meio do Urim e do Tumim. Só que no dia da expiação ele deixava toda essa vestimenta, essa indumentária, e ele aparecia com uma vestimenta toda branca, só, simples. Era igual à vestimenta do sacerdote comum. O que significa isso? Ora, significa que aquele período todo, onde ele esteve intercedendo pelo povo, estava se encerrando, vai mudar a obra agora. E aí, era quando, num cerimonial simbólico, todo detalhado, ele providenciava o apagar dos pecados que o povo tinha cometido durante todo o ano. Então, o indivíduo que tinha comparecido lá, agora recebia o benefício do cancelamento dos seus pecados. Durante todo o ano, cada pessoa que vinha até ali, confessava o seu pecado sobre o animal, matava. Cada pessoa dessa ficava com a fé de que um dia o seu pecado seria apagado para sempre. E era justamente naquele dia, o 10º dia do 7º mês, que ele fazia aquilo. Mostrando que seria num 7º mês, quando o verdadeiro sumo sacerdote terminaria a obra. 5 dias mais tarde, o dia 15 do 7º mês, começava uma outra festa, chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas. Essa festa aparece em Levítico, capítulo 23. Quem tem curiosidade pode abrir. Levítico, capítulo 23. Filhinha, pega a blusa do papo ali, por favor. Levítico capítulo 23, versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas. Versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao 8º dia haverá descanso. E ao 1º dia tomarás para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus, por 7 dias. Versículo 42. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Essa cerimônia era típica. Primeiro, ela lembrava
É só um pouquinho, mas eu vou ter que fazer aqui colocar uma blusa que eu estou meio gripado. Essa. Deixa eu arrumar aqui. Primeiramente, essa festa, ela era comemorativa do livramento do povo de Israel do Egito. Então o povo era escravo, e aí Deus tirou eles com mão forte e braço estendido, e os levou ele em direção à terra de Canaã. Mas além disso, e aí claro, durante esse período todo em que eles habitaram no deserto, esqueci de dizer, eles habitaram em cabanas, não tinham casas fixas. Então a festa dos tabernáculos relembrava isso. Mas também ela é comemorativa do livramento final do Egito espiritual, da terra do pecado. Qual é a terra do pecado? Essa onde nós vivemos, o planeta, né? O planeta está numa situação hoje onde o pecado se expande, graça, né? Está cada vez maior. Só que um dia isso vai acabar. E a festa dos tabernáculos é comemorativa disso. Quando Jesus voltar para nos buscar, então finalmente acabou. E é interessante porque essa festa, como nós vimos, ela marca 2 dias de encontro. Eles chamam de Santa Convocação. Santa Convocação, entenda-se, encontro com Deus. Porque Deus é santo, correto? Santa Convocação. Quando Jesus nos buscar, nós encontraremos finalmente com Deus. E a Santa Convocação ocorria em 2 datas aqui. Uma no dia 15 do 7º mês, outra no dia 22 do 7º mês. Tá? E nesses dias, os israelitas deixavam as suas habitações tradicionais e passavam a morar em outras. Irmãos, quando nós formos resgatados e Jesus vier pela segunda vez, nós deixaremos de morar nas nossas habitações tradicionais e estaremos para morar em outras, naquela que o Senhor preparou para nós. Então, a festa de tabernáculos, ela nos marca a época do ano na qual nós não estaremos mais aqui. Entendem? Ou seja, em que mês Jesus volta? Ora, no mês da festa de tabernáculos, no mês 7, quer dizer. Qual o dia? Não sabemos. Mas uma coisa é certa. No dia 10 é o dia da expiação. É o dia em que Deus finaliza tudo que tem que ser finalizado lá no céu. Jesus termina aqui, Jesus termina, né? E no dia 15 nós já estamos a caminho do céu. Então o mês é o 7. Não é o mês 7, julho, que a gente conhece aqui, né? Nosso julho não é o calendário bíblico. O calendário bíblico é outro. Ele é regido pela lua, pelo sol. E o primeiro mês é determinado quando a cevada vai dar os seus grãos, quando a cevada já floresceu. Então é assim. Lá em Jerusalém, o sacerdote judeu, quando chegava o equinócio de outono para ele, de primavera para eles, para nós é o equinócio de outono, ou, trocando em miúdos, o dia 21 de março, tá bom? Dia 21 de março. Chegou no dia 21 de março, ele vai olhar o próximo dia de lua unha de anjo, que é a lua crescente. Então, quando chega aquele dia, ele vê a unha de anjo, ele dá uma olhada no plantio da cevada, no campo, e ele verifica, tem flor? Opa, então eu vou ter espigas para apresentar a Deus como primícias, então esse é o primeiro mês do ano. Ah, não tem flores. Bom, se não tem flores, então esse não é o primeiro mês do ano, vou ter que esperar só na próxima lua crescente, primeiro dia de lua crescente, aí vai começar o ano novo. Era assim que eles determinavam. Vê que diferença, né? Ano novo não era 31 de dezembro, igual hoje, meia-noite, para soltar foguete, nada disso, né? Então, irmãos,
E o ano novo era visto com base nos astros, né? Os sinais que Deus dava pela natureza. E aí eles contavam os meses. A propósito, para quem não sabe, lua em hebraico tem o mesmo significado que mês. Então se você fala gerar, né? Lá em hebraico, a pessoa fica escutando o resto da frase para ver se você está se referindo à lua, o astro ou ao mês. Entende? É mais ou menos como manga aqui, né? Manga, poxa, estou falando da camisa ou estou falando da fruta? Não sei. Tem que ver o contexto da palavra para daí eu entender o significado, ok? Então era isso. Eles começavam a contar nesse mês, que o primeiro mês do ano sempre dava entre março e abril, do que a gente conhece, do calendário atual. E o 7º mês ia coincidir com os meses de setembro e outubro, mais ou menos, ok? Então é sempre assim. Em que época do ano Jesus vai voltar? Portanto, entre setembro e outubro. O dia e a hora ninguém sabe, mas o mês e o ano, Deus não disse que ninguém podia saber, porque o judeu já sabia. Pode ter perdido isso, né? Porque depois substituíram o ensino bíblico pela tradição em vários particulares. Mas, que tinham condições de saber, com certeza. Quanto ao ano, não vou falar hoje, acho que não é uma informação relevante, né? E até porque o ser humano ele é terrível, né? Deixa tudo para a última hora. Se ele soubesse, mas, né, Deus deu condições a eles de conhecerem o ano? Claro que deu, né? Tinha, inclusive, além da sequência de semanas, a sequência de meses, também existia a sequência de anos, né? Existiam anos específicos que eles sempre deviam marcar para eventos específicos. Não vou tratar disso agora. Então, voltando aqui, ele fala: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, mas eu posso saber o mês e o ano. Mas quem vai saber o mês e o ano? Quem se interessa em descobrir isso. Quem se interessa por descobrir. Quem não se interessa não vai saber. É interessante que eu me deparo com muitas pessoas que falam assim: olha, sabe, esse negócio de profecia, tá, assim, não me interessa muito. Na verdade, eu acho que o importante é ser um cristão, né? Eu tenho que, sei lá, eu tenho que viver para Jesus e tal. As pessoas falam assim, né? Como se a profecia não tivesse sido dada por Jesus. Foi dada pelo outro, então, talvez. Porque seguir Jesus não tem nada a ver com profecia. Seria isso? Não. Né? Então, sabe, a pessoa, às vezes, ela não pensa muito no que diz. Essa é a verdade, né? Mas nós devíamos pensar, falar, poxa, mas se ele deu a mensagem da cruz, que é maravilhosa, e também deu a profecia, puxa, então ambos são importantes, certo? Eu não posso desprezar nenhum. Ambos são importantes. E aqui, em Mateus 25, ele compara, então, aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus a 10 virgens. Mulher na Bíblia representa o quê? Igreja. Efésios 5, versos 24 e 25. Mulher, no caso aqui, virgem, uma igreja fiel. A ideia daquela época era assim, né? A virgem era aquela mulher que esperava, né, para daí casar-se com aquele que a família já tinha contratado, porque os casamentos eram diferentes de hoje, né? Só o Sansão que saiu da regra, que falou, não, eu que quero aquela e pronto. Né? Mas normalmente não era assim. Normalmente, uma moça cristã, um rapaz cristão, esperavam os pais que também eram tementes a Deus, né, encontrarem um outro jovem, uma outra jovem, que podia ser um bom par. E aí acertava-se o casamento. O caso de Isaac, né? Aconteceu, o pai Abraão orou e finalmente saiu o casamento entre Isaac e Rebeca. Então, essas virgens representam igreja. 10 por quê? Porque o número do total para o homem é 10. Eu fui ao Moçambique, né, visitar os nossos queridos irmãos lá. Até temos uma grande igreja com muitos irmãos, são mais de 5 mil irmãos. Uma igreja não, são muitas igrejas espalhadas em todo o território nacional. Fiquei muito feliz até de estar lá com os meus irmãos, mas lá descobri uma coisa, né? A nota máxima na escola é 20, não é 10. Mas aqui é 10, e na maioria dos lugares é 10, não é assim? A maioria dos locais onde você vai é 10. É meio padrão isso. Por quê? O 10 é o número de algo completo para Deus. Então, quando Jesus fala de 10 virgens, ele está representando a totalidade das igrejas puras. Ok?
que são igrejas puras? Que conhecem a doutrina verdadeira e buscam seguir a sua palavra. Então já ficam de fora todas as igrejas que, por exemplo, creem na Trindade, todas que não guardam o sábado, todas já estão fora. Né? Ou que tem uma ou outra dessas características já estão de fora. Nenhuma delas está inclusa aqui na mensagem das 10 virgens. Virgem é virgem, não é contaminada, certo? Mulher contaminada com doutrina errada já não está aqui no contexto. É como se eles estivessem nos transportando para os nossos dias e dizendo assim, olha, dos mais de 7 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra em 2017, a grande maioria das igrejas já estão fora. No sentido de que não fazem a minha vontade. Não estão com a doutrina pura. Não posso dizer que elas são comparáveis a virgens. E sobra um outro grupo de igrejas. Estas sim, não creem na Trindade e guardam o sábado. Ah, existem igrejas assim? Algumas. Não são muitas, não é verdade? Mas existem. Tá, dentre elas, o que acontece? Qual é a situação? Deus falou, olha, tem 5 loucas e 5 prudentes. 5 loucas e 5 prudentes. Qual a diferença entre as duas? Ora, umas levaram azeite, outras não levaram azeite de reserva. E o que é que o azeite representa, irmãos? Vamos lá para Levítico. Levítico capítulo 8, versículo 12. Levítico capítulo 8, versículo número 12. Diz assim, Levítico capítulo 8, versículo número 12. Depois, derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Então, o azeite representa aquilo que Deus usa para nos santificar, o Espírito Santo, por isso que chama-se santo. Espírito Santo promove a santificação. Faz sentido, né? Santo, santificar, santificação. Então, as virgens têm 5 e 5. Metade, metade. Metade crê na doutrina certa e, além disso, busca receber o Espírito Santo e receber a santificação. Para que ninguém entenda errado, porque tem muita gente que fala, não, Espírito Santo é quando eu vou lá na igreja, né, e o pessoal fala em línguas, a gente começa a louvar, e aí fica aquela confusão, e aí o Espírito Santo desceu, ficou quente a igreja. Não é isso. Em Atos, né, Deus fala outra coisa, que o Espírito Santo Deus dá àqueles que o obedecem. Abram lá em Atos. Quero achar aqui para vocês. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. Diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo para aqueles que obedecem a Ele. Obedece os 10 mandamentos. Então o que precisa acontecer na vida do crente? Versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E que ninguém venha dizer que aqui está falando da velha aliança. Quem está falando isso são os apóstolos. Está aqui o apóstolo Pedro dizendo. E numa ocasião em que Jesus já tinha ressuscitado e já tinha ido ao céu. Atos capítulo 1 relata a ascensão de Jesus ao céu. Depois capítulo 2 relata o Pentecostes. E agora nós já estamos no capítulo 5. Ou seja, já estamos no tempo da nova aliança. E Pedro está pregando e falando, olha, Deus vai dar para Israel o arrependimento. Será que ele está falando só para a nação dele? Não, porque no capítulo 8...
A Bíblia fala que os fariseus expulsaram os crentes de Jerusalém e eles foram por todas as partes pregando a palavra. Em seguida, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios e assim por diante, né? Então, irmãos, Deus espera uma coisa. Não é só que a pessoa creia, eu não acredito na Trindade e eu guardo o sábado. Isso não é suficiente. Deus quer que haja uma obra interna no coração. Ninguém vai entrar no céu sendo uma casca bonita. Ovo da Ucrânia. Quem já viu o ovo da Ucrânia aqui, né? O que é o ovo da Ucrânia? Né? Todo pintadinho, todo bonitinho e tal. Mas não tem nada lá dentro. Não tem gema, não tem clara. Por quê? Está vazio, certo? Eles pegaram, tiraram a gema, tiraram a essência, e aí fizeram algum processo para aquela casquinha ficar mais durinha, pintaram e vendem aquilo como uma obra de arte, certo? Mas aquilo tem vida? Dá para você comer? Não dá. Aquilo é casca de ovo e tinta. Então, irmãos, crente casca de ovo não vai chegar no céu. Crente casca de ovo é o que nem o ovinho da Ucrânia, pintadinho, bonitinho, vem na igreja no sábado, certo? Biblinha debaixo do braço, discute e debate com os outros sobre a doutrina, diz que ele tem a verdade, bate com os 2 pés. Pois é, mas vai ficar de fora do céu. Esse é o crente casca de ovo, né? O crente verdadeiro tem gema e tem clara, tem substância. Ele é crente no interior, ele tem vida dentro dele. É aquele ovo que se você botar embaixo da galinha, sai pintinho. Não é assim? Então, irmãos, obrigado, querido. O crente, representado pela Virgem prudente, é aquele que se arrepende dos seus erros. É aquele que quando vem aqui, escuta uma verdade, muda de vida. Não é aquele ouvinte só. Então é uma questão de você fazer uma reflexão. Cada um julgue a si mesmo, né? Quantas vezes você já veio aqui? O que é que você já recebeu de ensinamento? Você já pôs em prática ou você não pôs em prática? No fundo, cada um vai ser o seu próprio juiz, certo? Nesse aspecto, quando o olho de fogo de Jesus repousar sobre nós vamos confessar o que aconteceu. Se foi bom ou se foi ruim. A virgem prudente é aquela que acumula óleo. Então é aquela que se arrepende dos seus pecados e por isso recebe o Espírito Santo. Deus concede o seu Espírito Santo àqueles que o obedecem. É claro que o arrependimento já é a obra do Espírito de Deus. Sim, verdade. Ninguém se arrepende se Deus não tocar o seu coração. Mas isso Deus faz com todos. Nesse sentido, o Espírito Santo vai até para o ímpio. A questão é que o Espírito Santo é como a mão de Jesus batendo numa porta que está fechada. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, a porta tem que abrir. E se ele abrir a porta, Jesus vai cear com ele. Tenho certeza que se Jesus sentar na mesa dele, ele botar lá vinho, porco, peru, Jesus não vai comer, né? Então, o que acontece? Jesus entrou na minha vida se a minha vida mudou. Ou quando ele entra, a minha vida muda. Certo? Agora, se a minha vida não muda, as pessoas vão conversar comigo, dificilmente conseguem distinguir o meu linguajar do linguajar da turma lá, né, onde eu vou. Tem alguma coisa errada, não é? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu não sou diferente. O crente é diferente. O linguajar dele é diferente. Os projetos dele são diferentes. Os planos dele são diferentes dos outros. Ele é um ET lá, desculpe o termo, né? Ele está fora do seu ambiente. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se nós estamos em contato com pessoas que não são da fé, com mero interesse de evangelizar ou dar um bom testemunho. Basta, só isso. Então, irmãos, nós temos que avaliar. Somos a virgem prudente ou somos a virgem louca? A virgem louca é aquela que vai conforme o vento. Não, sabe o que é? Porque hoje teve um negócio tão legal, uma festa e tal. Poxa, eu achei importante, a gente também tem que ter vida social. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, né? E vai lá e blá, 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 e ri, piada e não sei o que, e volta, né? Satisfeito. Pô, mas daí Jesus ficou aonde? Né? O que aconteceu ali? Será que viram o crente? Ou viram o meu
velho homem. Ô, fulano, faz 20 anos que eu não te vejo, que bom te ver. Oi, naquela época a gente fazia tal coisa. É mesmo, né? Era legal mesmo. Uai, mas se você acha tão legal, tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada, gente. Eu sou uma nova criatura ou não sou? Preciso responder isso para mim mesmo. Enfim, tem coisas que dizem respeito ao grupo de amigos, aos familiares, tem coisas que dizem respeito só a mim mesmo, cada um sabe. Eu não estou aqui para julgar seu ninguém. A verdade é que cada um pode fazer a sua autoanálise, autocrítica. E nós temos que fazer, para ver se nós somos a virgem prudente ou a virgem louca. Então passou o tempo, disse que quando o tempo passou, todas as virgens foram dormindo. O que quer dizer dormir? No sentido espiritual. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do versículo 1. A propósito, eu vou fazer um comentário aqui, enquanto vocês vão procurando achar aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Sabem que a Bíblia originalmente não foi dividida em capítulos, certo? Então o 5 nada mais é do que a continuação do 4. E no capítulo 4, nós encontramos a mensagem onde Jesus dá um conforto para quem perdeu o seu ente querido. Então ele fala, olha, nós não precisamos ser ignorantes acerca dos que já dormem, para que não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança e tal. E aí ele fala da vinda de Jesus e do arrebatamento. Capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nesse contexto, falando da segunda vinda de Jesus, ele continua. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, verso 1. É o próximo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Tempo do que ele está falando? O tempo da segunda vinda de Jesus. Continua. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto para aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Opa, não durmamos. O dormir está relacionado ao quê? Ele está falando dos sinais da segunda vinda de Jesus. Está falando, vocês sabem, vocês conhecem as profecias. Não vai pegar vocês de surpresa. Os outros, os ímpios, vão ser pegos, como o ladrão, né? Está lá dormindo tranquilo, o ladrão, puf, abriu a fechadura, entrou pela janela, roubou todo mundo. Mas o verdadeiro crente sabia. Ah, não, eu sei que hoje, entre meia-noite e 3 horas, o ladrão vai aparecer por aqui. E eu vou estar preparado para dar uma bela recepção para ele. Não é assim? Né? Arma em punho. Né? Me lembrou aquele filme do Esquecendo de Mim, né? Ficou esperando o bandido chegar. Então, né? Ficar esperando o bandido. Estou preparado. Pode vir. Né? Então, irmãos, o verdadeiro crente, a virgem prudente, é assim. Né? Ele está preparado. Mas como é que ele está preparado? Ele estuda as profecias. Lamentavelmente, eu tenho visto muitos que se dizem virgens, né? Muitos que se dizem, não, nós temos a doutrina verdadeira, nós não acreditamos na Trindade e nós guardamos o sábado. E esses mesmos é que desconhecem as profecias por tempo do fim. Até falam contra.
Então, esses estão enquadrados aqui na profecia. Claro que estão. Como as virgens loucas. Aquelas que dormiram e não tinham óleo. É como os reis magos, né? Eles estavam aguardando Jesus voltar. Só foram eles. É interessante, bem lembrado, né? Quando Jesus veio aqui pela primeira vez, quem que esperou ele? O povo da igreja? Foi assim? Não, né? Os de fora, que ninguém esperava. Os reis lá do Oriente vieram. Ninguém nem sabia que aqueles homens tinham Bíblia em casa. Mas aqueles homens foram os que recepcionaram o Salvador e vieram de longe. Foram os primeiros a perceber. Por quê? Pensa, irmãos, quantos meses eles demoraram para chegar lá? No mínimo 30 dias, né? Porque só para vir de Babilônia até Jerusalém já eram 30 dias de viagem. Se eles vieram do Oriente, quer dizer, mais distante ainda, então mais de um mês, né? Então, irmãos, mesma coisa hoje. Às vezes a gente fala de profecia e fala, esse Jairo aí, que o negócio dele é só profecia, só especulação, é falso profeta, não sei o que, blá blá blá. Eu acho que também, né, na época de Noé devia ser falso profeta, né? Quem mais foi falso profeta aí? Tá cheio de falso profeta. Jeremias, falso profeta, só profetizava o mal para Jerusalém, não é assim? Tinha que banir ele dali mesmo. Né? Afinal de contas, parecia agoureiro, só fazendo uruca, né? O pessoal ia falar para nós. Ezequiel, falando que Jerusalém ia ser destruída. Quem mais? Né? Elias, falou que não ia chover. Manda esse povo para lá. Falar contra o povo de Deus, isso é obra do diabo, obra do adversário. Nossa, tem tanto profeta lá com vestimenta do diabo que vai entrar no céu. Impressionante assim, né? Impressionante. Então hoje também, irmãos, só porque nos nossos dias ficou diferente? Deus não ia ter ninguém que ia falar contra o que a maioria falava. Ia ser assim? Não. Claro que não. Agora, que quem falasse ia ser taxado de fanático, louco, que faz a obra do diabo, de Satanás e tal. Isso aí, irmãos, quem leu a Bíblia está careca de saber, desculpe o termo, né? Era de se esperar, não é verdade? Nada novo debaixo do sol. A Bíblia diz isso. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos antes de nós. Verso 10, né? Voltando aqui. Então, irmãos, o que vai acontecer? Até vou dar uma dica aqui para os irmãos, né? Que a gente aprende da palavra. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Jesus dá a seguinte dica, no versículo 3. Quando os ímpios disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. E a gente já está aprendendo. O ímpio, como é que ele opera? Primeiro, ele gera o problema. Depois ele oferece uma solução. Sempre foi assim. Primeiro ele gera o problema, depois oferece a solução. E eu vou dar aqui de bandeja para vocês um sinal profético que eu vi essa semana, inclusive. Tá? Vou dar assim, de bandeja, para quem tem interesse. Os irmãos estão vendo aí que a mídia mais bate no governo do que taco de beisebol em bola, né? De tanto que bate. Não é assim? Quase todo dia, né? Tá uma coisa até cansativa. Todo dia que você entra, a mesma lenga-lenga, a mesma murrinha, né? Ladainha, que a gente pode falar. Não muda, não vira o disco, né? Tá bom. Esse é o problema gerado. Problema. Qual é a solução? Nós que conhecemos as profecias, sabemos que no fim dos tempos haverão 10 monarquias, porque haverão 10 reis da nova ordem mundial. Pois bem, esta semana entro eu lá na Veja Online e a Veja está com uma entrevista com uma pessoa que se diz cientista político, tataraneto do Dom Pedro II, sobrinho de um presidente de uma instituição lá, que ainda, né, apregou a monarquia. Não sei como permite uma instituição dessa aqui, né, fala que o Brasil é uma república. E aí, o chamado cientista político, que se diz um dos que articularam o impeachment da Dilma, sabe-se lá se é verdade, mas
ele começa a dizer, não, porque o Brasil tem que mudar, tem que ter uma nova Constituição, tem que não sei o que e tal. Eu fiquei lendo e falei assim, gente, se eu não conhecesse as profecias, eu ia falar, da onde que tem que dar ibope para o indivíduo falar essas coisas? Ainda dizer que o fulano é da família real e que se o Brasil voltasse à monarquia, ele que ia ser o rei de novo. O tio dele ia ser o rei. Tudo isso foi colocado lá. E aí coloca a opinião dele. Não, porque tem que mudar a Constituição, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Interessante, né? Na época da monarquia, o Brasil era ótimo aqui? Quem que gostava? Ora, se não souberam resolver o problema do país quando tinha o poder na mão, vão saber qual é a solução agora? Ô, gente... Agora eu estou sendo um crítico cidadão, né? Agora eu vou voltar para a questão profética. Isso é um sinal profético. Por que é um sinal profético? É um sinal profético porque se a Bíblia fala que nós voltaremos para a monarquia, então, irmãos, fiquem atentos. Vai ser assim, ó. Primeiro apresenta o problema, ó. Nenhum partido serve, governo nenhum serve, direita não serve, esquerda não serve, todo mundo é corrupto, todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, tem que acabar com isso aí e jogar uma bomba lá em Brasília, que é o que todo mundo fala. Não é assim? Aí, mas qual que é a solução? Ninguém sabe. Mas tem alguém lá atrás que está só esperando o momento de jogar a sementinha. E já está começando. Não, gente, a solução é a seguinte, é a monarquia. Ora, gente, desde quando monarquia foi solução para o país? Qual foi o país monárquico que até hoje foi um exemplo? Vocês conseguem lembrar de algum? Pois é. Por isso que a monarquia, o pior tipo de governo que existe, né, vai ser o último, que é quando Deus entrega tudo nas mãos do diabo, já que o povo quis mesmo ser governado pelo diabo, então que seja, né? E aí eles vão ter a monarquia. Então, irmãos, nós não somos filhos da noite. Sabe o que vai acontecer? Problema, guerra, confusão, gente na rua, tal. A propósito, eu li essa semana também, mas a notícia não é de agora, é de maio. Sabe o que a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, estava fazendo? Estava assim, conclamando todos os católicos para irem na rua nas passeatas contra o presidente. Leiam, pega lá na internet, digita assim, CNBB e Temer, vai sair, na hora. Agência Brasil, se eu não me engano, agência de notícias. Ou seja, tudo de acordo com o que a profecia diz. Quando houver a nova ordem mundial, os reis vão entregar o poder para quem? Para o Papa. Né? Então, quem que tem interesse de que o brasileiro perca a confiança na sua estrutura de governo? Quem quer governar o país. Quem quer apresentar a solução. Entenderam? Então, é assim, irmãos. Né? Então, assim, nós que conhecemos as profecias, sabemos o que vai acontecer. Quem não conhece, não sabe. Então, quem não conhece, o dia em que acabar esse tumulto, daí chegar o governo que o grupo do poder está planejando, aí sim eles vão dizer, olha, agora houve a paz. Claro, porque eles deixaram de fazer a arruaça. Não é assim? Ora, eu sou aquele que instigo, falo pro bandido, estou te dando 100zão, vai lá, faz a algazarra. Aí sai na mídia, aqui não tem mais segurança, nós precisamos resolver o problema do nosso país, olha que escândalo que aconteceu aqui. Né? Aí depois, quando eu consigo o que eu quis, eu falo para ele, agora 100zão para você ficar quieto, tá? Não é assim? Então, irmãos, sabe, eu não estou convidando ninguém a ser cientista político, acho que não vale a pena. O cristão deve enterrar as questões políticas. Mas, por força de entender as profecias, nós acabamos entendendo os movimentos políticos. Não tem como. Entende? Então é isso. Né? Você acaba tendo uma leitura correta. Vai haver um momento em que essa enxurrada de coisas ruins que vocês estão vendo na mídia vai acabar. E aí a mídia vai começar a falar bem. Quando isso vai acontecer? Quando o governo, que é do interesse dos grupos de poder, estiver no comando. Aí sim a mídia só vai falar bem. Aí vão dizer, paz e segurança. E os ímpios vão achar que está tudo bem, que agora tudo resolveu, que agora tudo está ótimo. E aí é que a Bíblia diz que haverá repentina destruição.
E no contexto dos membros da igreja, as virgens vão estar como? Dormindo. Por quê? Não conhecem as profecias. Então, para eles citar o PT, PSDB, PMDB, monarquia, república, seja lá o que for, para eles não faz a menor diferença. Por quê? Eles não conhecem. Não é assim? Não disse que as 10 não conhecem. Ah, as 10 virgens dormiram. É verdade. Ah, não tinha ninguém desperto então? Será? Vamos voltar lá e ver? Porque aqui ele diz, né? Vigiemos e sejamos sóbrios. Então alguém tem que estar vigiando. Não estavam todos absolutamente dormindo, né? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 6. Mas, à meia-noite, quando estava mais escuro, meia-noite é a hora mais escura da noite. Vocês estão achando que está ruim aí no país, né? No mundo está tudo ruim, trevas, pois vai piorar. Quando chegar no ápice, então diz, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Olha, quem que fez esse clamor? Será que Deus vai mandar um anjo do céu? E todo mundo vai ver o anjo voando e falando, eis o noivo? É isso? Não, sempre os mensageiros de Deus foram pessoas como nós. Alguém vai estar atento. Alguém vai conhecer o sinal profético. E alguém vai falar. Na época de Jesus, houve alguém que foi a voz. Quem foi a voz? Vamos ver? Perguntaram, né? És tu Elias? Ele falou, não sou Elias, não. Meia-noite significa a terceira mensagem angélica ou não? A meia-noite é a hora mais escura. Aqui nós estamos falando de trevas espirituais. Quando é que as trevas espirituais são mais densas? Quando a lei de Deus é pisada. Então, quando houverem leis, né, obrigando o povo a desobedecer a Deus, pode saber que esse é o período mais negro. Então, irmãos, esse texto aqui não estava previsto, que é o de João Batista, mas nós vamos achar facilmente aqui. Hoje em dia está tudo fácil, né? A voz de João Batista, a voz que clamava do deserto. 3. Mateus 3, versículo 3, isso? Obrigado pela ajuda. Vamos lá? Mateus 3. Mas não era exatamente esse o que eu queria, não. Mas tudo bem, esse aqui também fala. Já vou achar aqui. João 6. João 1, 23. O que João fala a respeito dele mesmo? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ele era a voz. Agora, o que Jesus fala dele? Sabe o que Jesus fala? Quero levar vocês para verem uma coisa bem interessante aqui.
Nem os discípulos estavam atentos às profecias. Interessante isso, hein? Nem os discípulos de Jesus estavam atentos às profecias. Mateus 17, versículos 11 e 12. Vamos lá. Desde o versículo 10, né? Mateus 17, 10. E os seus discípulos o interrogaram, perguntaram para Jesus, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, tudo bem, agora a gente pode fazer a conexão. Os discípulos começaram a seguir a Jesus, só que eles eram ensinados pelos fariseus de que, antes da vinda do Messias, viria o profeta Elias. Tinha uma profecia que falava disso. Viria o profeta Elias. Malaquias 4, versículos 2 a 4, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eles confiavam nessas palavras. E falaram para Jesus: olha, mas não era necessário que Elias viesse antes do Messias? Jesus falou: olha, Elias já veio. Já veio, era João Batista. Mas o que o João Batista falou de si mesmo? Ele disse: eu sou a voz. Então, na primeira vinda de Jesus, primeiro veio a voz. E essa voz foi um homem. A voz de um homem, a voz de João Batista. Depois da voz veio o Messias. Na segunda vinda será a mesma coisa. As virgens vão estar dormindo. Aí vem a voz: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E depois da voz é que vem o Messias, vem Jesus nas nuvens do céu. Agora, quem é que vai ser essa voz, irmãos? Essa voz foi João Batista, porque ele conhecia os tempos, certo? E quem vai ser a voz dos últimos dias? Aqueles que estudam as profecias. São os únicos que podem dizer: chegou o tempo. Porque a profecia é justamente a mensagem do Senhor, a qual aponta o tempo. Então fazemos bem em estudar as profecias. Provérbios diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, irmãos, como Paulo disse, nós somos filhos da luz e não somos filhos das trevas. Existem aquelas das virgens, aqueles que não conhecem as profecias, que ainda assim estão buscando obedecer. Estão dormindo, mas tem óleo. Mas Deus não quer que nós durmamos. Deus quer que nós estejamos vigiando. E aí Pedro diz, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Vigiai, pois, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Termino com uma historinha. Estava vendo ontem num vídeo, bem interessante, um vídeo da Indonésia. Então lá eles comentam que apesar de serem muitas ilhazinhas, né, existem animais grandes. E entre eles, um animal que é único daquela região, o orangotango. Né? Um animal até bem simpático, a propósito, né? Aquele macacão alaranjado assim, que é o que tem feições bem parecidas até com o ser humano, né? Como ele trabalha, a feição do rosto. Bom, mas o fato é de que a mãe fica com o filhote até ele ter 8 anos. É o período mais longo de cuidado de um filhote para que ele se vire por ele mesmo. Né? Só perde para os seres humanos. E aí, lá naquelas matas também habita o tigre. O orangotango habita o topo das árvores, enquanto que o tigre anda por baixo. E aí conta que os orangotangos não descem justamente com medo de algum felino pegá-los. Então, como chove muito, eles olham algum tronco de árvore onde sobrou uma água e é essa água que eles bebem. Estava lá a mamãe orangotango bebendo a aguinha, né? E aí foi quando ela descuidou do seu filhotinho. E o filhote saiu a explorar o mundo de baixo,
Afinal de contas, sempre vivendo na copa das árvores, o que é que tem lá embaixo, né? Deve ter muita coisa interessante, talvez ele tinha pensado, né? E ele devagarzinho foi descendo, 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 descendo. E eis que a câmera acaba notando que uma tigresa passava por ali. E a tigresa, atenta a tudo que se passava em seu redor, quando olha para cima, ela vê um vulto descendo, laranjado. Ela falou, opa, isso me interessa, né? E ela vai se aproximando, vê por onde o orangotangozinho está descendo, vai chegando pertinho e vai ficando na posição para conseguir dar o bote. Então é quando a mamãe orangotango termina de saciar a sua sede. Olha para o lado e não vê o seu filhote. E agora? Instintivamente, né? Ela olha para baixo. Aí daqui a pouco ela vê o seu filhotinho e ela vê a tigresa lá embaixo. O que ela faz? Faz o chamado, né? O filhotinho começa a subir e a tigresa vê a refeição indo embora, né? Então dessa vez não foi o dia, né? Salvo pela mamãe. Aquele filhotinho não estava vigiando. Por pouco ele não virou almoço da tigresa. Isso é o que pode acontecer conosco na vida espiritual, se nós não estivermos vigiando. Pode parecer que está tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas não sabemos onde está o perigo. Eu vi outro documentário, né? O pessoal foi na Ilha das Cobras aqui no Brasil, e a ilha faz jus ao nome, né? Os biólogos comentaram, falaram, você está subindo o morro aqui, não pegue num pau para se segurar, para você subir, porque de repente esse pau que você pega, ele vai se mexer. Você vai levar uma picada de cobra, né? Cobra em galho, em tudo que é lugar. Então assim, o que eles tinham que fazer? Tinham que vigiar, ficar só no trilho, né? Usar uma varinha lá para se apoiar e tal, e bem devagar, com muito cuidado até chegar. Como todos foram obedientes, ninguém foi picado, né? Mas se não se cuidassem, a consequência era certa, né? Então é a mesma coisa nós, irmãos. Nós temos um adversário que não dorme, né? E será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos buscando obedecer? Será que nós somos virgens acordadas? Virgens que guardam óleo? A virgem que guarda óleo é a virgem que obedece, né? A virgem acordada é aquela que está estudando as profecias, está atenta. Então nós temos que ter essa característica. Esse é o povo de Deus. Apocalipse 12:17. O povo de Deus guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10. 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O verdadeiro povo de Deus não apenas guarda os mandamentos, também tem a mensagem das profecias. Senão não é o verdadeiro povo de Deus, ok? E profecia não é só até o século passado, não é só até 1844, é sempre. Não havendo profecia, diz a Bíblia, o povo se corrompe. Mas, Provérbios, deixa eu pegar aqui para você, que essa eu não sei de cor. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Vamos ver aqui. Se alguém achar me ajudando aí, agradeço. 29:18. Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas como diz o apóstolo Paulo, vós não sois das trevas, vós sois da luz. Quem gostaria de dizer a Deus, Senhor, eu sou da luz, né? Eu vou ser obediente, eu vou dar atenção às tuas profecias, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos pela mensagem das profecias, pedimos que nos faça atentos a elas, que nos mantenha fiéis como teu povo, no caminho estreito, fazendo a tua vontade. Amém. Perdoe os nossos pecados, dê-nos força e fé para andarmos segundo te agrada. Pedimos que abençoe a igreja que aqui se encontra e também aqueles que nos assistem pelo vídeo em qualquer lugar da terra. Mantém-nos junto a ti. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Para você, faço um apelo, que você continue no caminho certo e te convido para continuar nos acompanhando, lembrando que as nossas transmissões são realizadas terças-feiras, 8 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final, ou também nos acompanha pelo site advertenciafinal.com.br. Lá nós temos também muito material para estudo, em vídeo ou escrito, que você pode adquirir. Convido você a fechar os teus olhos. Quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Lembrando que, se Deus te convenceu de que esta é a igreja verdadeira, Ministério Quarto Anjo Advertência Final, e você gostaria de pertencer a este povo, entre em contato por e-mail. Nós vamos te enviar os estudos bíblicos ou te visitar se você estiver ao nosso alcance. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.